Peça a prefeitura que vem até aqui, vamos estar orando. Irmãos, estendo as mãos, vamos estar orando pela mulher de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite, Pai, diante de Ti, meu Senhor da glória, eu quero Te render graça, meu Senhor da glória, juntamente com os meus irmãos, meu Senhor amado. Quero entregar a Tua filha nessa noite, Pai, Senhor, porque ela já está nas Tuas mãos. Mas, meu Senhor, que o Senhor venha, meu Senhor da glória, fazer aquilo que apraz o Teu coração nessa noite. Que a Tua serva, meu Senhor da glória, ela venha ser canal de bênção para nossas vidas. Pai, toma a Tua serva em Tuas mãos, ajuda, abençoa, prospera em sua vida, no seu ministério, meu Senhor amado. Pai, usa a Tua serva da Tua forma, do Teu querer, como o Senhor quer nessa noite. Pai, eu entrego ela em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos, papai do Senhor. Amém. Se eu estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu vou trazer a palavra. E eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Ageu. Lá no finalzinho. Penúltimo livro do Antigo Testamento. É logo depois de Zacarias, de Sofonias, aliás. E antes de Zacarias. Meu Deus! Glória a Deus. Está lá no finalzinho. Que é bem pequenininho, são duas páginas, provavelmente passa direto. Preciso guardar os irmãos. Os irmãos deixarem só falar amém. Amém? Amém. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa não há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplica o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muitos e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprarei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e a cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém o fruto. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre
filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Senhor, Deus amado, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar trazendo a Tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento, Pai, da Tua obra. Que nada que eu fale aqui, Senhor, seja da minha boca, Senhor, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando com cada um de nós aqui nesta noite, meu Deus. Que nós possamos guardar as palavras que o Senhor tem para cada um de nós em nossos corações, em nossa memória, Senhor. E não só ouvir, mas viver conforme o Senhor vem nos ensinando com a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e desde já eu te louvo e te agradeço. Irmãos, essa palavra, ela acontece num tempo de muita frustração. Ageu, ele está falando para um povo que veio de um exílio babilônico de 70 anos, mais ou menos. O povo ficou exilado pelo domínio de Nabucodonosor, até que os persas livraram o povo judeu de Nabucodonosor e mandou esse povo de volta para Israel. Vieram cerca de 43 mil pessoas e eles vieram cheios de vontade de construir o templo de Deus. Imagina, eles estão lá cativos e vem a notícia da liberdade. Então eles já vêm querendo adorar a Deus. Não é assim que a gente está às vezes no mundo? A gente está cativo e quando a gente tem uma boa notícia, quando a gente está com Deus, a gente quer adorar a Deus. E eles vieram com o coração cheio, lá em Êxodo vai contar, que eles vieram para construir esse templo. Só que o que aconteceu é que eles foram frustrados. Chegando lá, quando eles começaram a construir o templo, os samaritanos, eles começaram a atrapalhar eles. Chegaram até a contratar advogados para ir até os persas para impedir. E esse templo foi impedido de ser construído durante mais ou menos 16 anos. E o que aconteceu com essas pessoas? Todo aquele ímpeto que eles estavam de fazer uma nova casa para o Senhor foi frustrado. É o que a irmã falou sobre perseverança. Eles estavam cheios de vontade, mas quando não foi o tempo de Deus, aquele que eles pensavam que era o tempo de Deus, eles se frustraram. Só que aí vem Ageu através do Senhor e fala, porque a gente, eu falo isso por mim mesmo, a gente espera no tempo de Deus, tem gente que não tem paciência, passa à frente. E às vezes a gente também fica esperando demais. E o tempo de Deus, às vezes sim, vai demorar muito, mas às vezes o tempo de Deus é agora. E Ageu veio falar para aquele povo que o tempo de Deus era aquele. E Deus já começou questionando, porque o povo estava tão acomodado com aquela situação, que Deus perguntou, é tempo de fazer para si e negligenciar a minha obra? Né? Então, o Senhor, ele começa a falar, olha como é que vocês estão vivendo. Vocês estão plantando e vocês não estão colhendo. Vocês estão construindo e vocês não estão vendo. Vocês estão se vestindo e vocês estão sentindo frio. Por quê? Porque vocês estão fazendo para vocês, não estão fazendo para mim. Então Deus chama eles a olhar os caminhos dele. Ou seja, no versículo 5 Deus já está falando, olha as suas prioridades. Qual será que está sendo, irmãos, a nossa prioridade nesse momento? Será que a gente está tendo tempo para Deus? Ou a gente está tendo prioridade para
coisa. Né? Então Deus ele chega para o povo, ele fala, ele pergunta das prioridades, né? E ele começa a orientar o povo. Ele começa a dizer: vocês vão subir no monte, vocês vão pegar madeira. Ele começa a falar como é que o povo vai fazer, né? Mas parece que mesmo assim o povo não despertou. E Deus continua falando: e se vocês não fizerem, eu não vou deixar prosperar. Vocês vão receber e vão entrar no sactel furado. Por quê? Porque enquanto a gente quer fazer pra gente e deixar a obra de Deus parada, irmãos, não vai acontecer. Como está escrito lá em Mateus, né? Mateus capítulo 6, versículo 36. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós precisamos primeiro fazer as coisas para Deus. Só que pensa naquele povo. Eles queriam sim, estavam cheios de vontade, né? Assim que a gente fica cheio de vontade, aquele gás, aquela vontade do começo, né? Porque o começo é fácil, né? Não vai dizer que é fácil, mas a gente está cheio de expectativa. O final é bom porque a gente está vendo, mas no meio a gente fica cansado. E esse povo, ele estava ali, ele estava no meio. Ele estava cansado. E é quando a gente está cansado, a gente fica fraco. Só que a palavra de Deus, ela não fala que a gente é forte. Ela fala que quem é forte é Deus. Então nós somos fracos. E quando a gente reconhece a nossa fraqueza, mas pelo amor de Deus, o temor de Deus, se a gente ouvir a palavra de Deus e depositar a fé em Deus, aí sim Deus pode fazer. E quando aquele povo começou a ouvir a palavra de Deus, né, a palavra diz que o espírito deles se alegrou. Deixa eu ver aqui. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus. Eles ouviram as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus o tinha enviado. E tendeu o povo diante de Deus, né? No versículo 14 diz: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, e de Salatiel, e de Josué, e o espírito de resto de todo o povo que estava ali. Então, irmãos, quando a gente está desanimado, né, a gente, principalmente nas coisas do Senhor, a gente tende a olhar mais para as coisas que a gente quer. A gente tem os nossos sonhos, a gente quer a nossa carreira, a nossa família, né? E a gente começa a olhar muito para as coisas que a gente almeja. Quero construir minha casa, quero estudar, quero um trabalho, quero um futuro melhor para os meus filhos. Mas se Deus não está na frente, como que isso vai para frente? Se Deus não está à frente, nós estamos guardando num sactel furado, nós estamos depositando num sactel furado, porque Deus não está à frente disso. Qual é a prioridade, irmãos? Nesse momento que nós entramos aqui no culto, desde o momento que nós entramos aqui no culto, uma das coisas que eu aprendi, que antigamente, quando eu vinha para a igreja convidada, quando eu ainda não era convertida, eu vinha para ouvir a palavra. Porque eu gostava de ouvir a palavra, para mim era o melhor momento. Né? A gente fala, cereja do povo, realmente é muito bom ouvir a palavra. Mas a gente vem para a igreja para quê mesmo? A gente vem para adorar. Se a palavra vai ser boa, se a palavra não vai ser boa, se vai agradar a gente, ou se não vai agradar, quem está aqui está fazendo o que o Senhor mandou. Quem está louvando o que o Senhor botou no coração dele. Aí quando a gente chega aqui no templo,
ficar 100% do tempo pensando em Deus? Ou será que no momento do culto tinha alguma outra prioridade na cabeça? Algum pagamento, sei lá, alguma coisa que tem que fazer quando chegar em casa, alguma coisa que deixou de fazer, alguma coisa que tem que fazer na semana que vem? Essa coisa que você está pensando é a sua prioridade. Porque se você está dentro da casa de Deus, quem sentiu a presença de Deus aqui? Você está na presença dele e você está pensando em outra coisa. E o que acontece? O tempo de Deus. A gente fica, não, vou esperar no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Só que o tempo de Deus era aquele. Posso contar um testemunho assim, bem rápido? Eu sou nova convertida. Eu estou caminhando, tem 1 ano e 5 meses. E conversando com a minha amiga, ela sempre falava assim, amiga, você tem que pregar, você tem que pregar. E eu falava assim, não, amiga, eu tenho medo de passar à frente, sabe? De não ser o tempo de Deus, de eu fazer isso. Só que o que acontece? O tempo de Deus não é o meu. Eu estava esperando muito tempo e eu estava com medo. E por causa do meu medo, eu estava indo. Quem conhece a parábola dos talentos? Por causa do meu medo, vocês lembram que tinham 3 servos? Um recebeu 1 talento, o outro recebeu 2. Eu tenho das minas e dos talentos. Das minas recebeu 5 e 10, mas dos talentos, um recebeu 1 talento, um recebeu 2 talentos e o outro recebeu 5 talentos. E quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Só que olha que engraçado, o que tinha 2 talentos multiplicou, ganhou 4. O que tinha 5 talentos multiplicou, ganhou 10. E o que tinha 1 talento enterrou o talento dele. E no final ele ainda alega pro senhor dele, eu estava com medo. Aí o senhor toma o talento dele e dá para aquele que tinha 10. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo também. E eu estava com medo. Só que esconder o talento é mais difícil do que você fazer ele render. Indo lá na parábola, tem uma parte que o Senhor ele pergunta para esse servo, né, por que você não entregou o talento aos banqueiros para render juros? Né? Mas ele preferiu esconder. Aí eu pergunto para vocês, gente, eu estava falando de agenda, eu estou falando das parábolas. Vocês sabem quanto que valia 1 talento? Alguém tem uma ideia de quanto valia 1 talento? 1 talento de ouro romano pesava de 30 a 40 quilos de ouro. O que é mais fácil? Você pegar algo que o Senhor deu na tua mão, colocar na mão de alguém, o mínimo que você podia fazer, mesmo se você não quisesse trabalhar, não precisa nem trabalhar, mas no mínimo, entregar para alguém aquilo que Deus te deu. Porque era só botar na mão do banqueiro que ia render juros. Ia ter lá todos os contratos romanos, quando o Senhor voltasse, eu fiz pelo menos, eu entreguei pelo menos para uma pessoa, eu entreguei o talento. Pelo menos para uma pessoa eu fiz. Mas imagina, 30 quilos de ouro. Tem que escavar, esconder em um lugar escondido, porque se alguém ver vai pegar. Cavar fundo, guardar, tapar e ainda tem que vigiar para ninguém vir pegar o talento. O que dá mais trabalho? E o que leva a isso? O medo. Gente, eu estava com medo, eu estava apavorada. Na segunda-feira, né, pastor? O pastor foi lá no culto, na igreja que eu estava visitando de uma amiga, e perguntou assim, talvez você tenha que substituir uma pessoa. E eu estava cheia de medo. E quando na hora não precisou, eu falei assim, graças a Deus, depois melhorei, né? Falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou, senão... Aí ele disse, na quarta-feira você vai entregar? Eu falei assim, não, deixa mais pra frente. Fui no mercado, voltei, e quando eu cheguei aqui na porta, Deus me tocou no meu coração de novo e falou assim, aceita.
E eu aceitei. Ontem foi uma batalha, né? Porque fazer as coisas de Deus não é fácil. Foi uma batalha. E falei com o meu pastor, né? Pastor, posso ir lá? Porque tem que ser tudo debaixo da bênção, da orientação do nosso pastor. Né? Eu não vou dizer, se Deus me chamou, eis-me aqui. Mas a gente tem que falar com o nosso pastor. Mas aí eu penso, Deus me chamou para mim hoje aqui trazer a palavra dele. Eu estou fazendo a obra dele. Eu estou dando prioridade a ele. Mas será que se eu ficasse na minha casa, fazendo qualquer coisa, se eu fosse para algum lugar, ou se eu deixasse de estar falando a palavra dele para vocês aqui, tivesse investindo tempo nas minhas coisas, isso ia render, ia estar na frente? Porque Deus ia estar com quem está aqui, igual vocês. E não comigo. Ele estaria lá comigo. Mas ele não ia fazer prosperar aquilo que ele não está na frente. Então, nós temos que estar preparados para o tempo de Deus. Seja ele muito à frente, muito lá na frente, se tiver que esperar muito, esperar. Né? E também, se for imediato. Obrigada, amor. E também se for imediato. Né? Então, o nosso dever é colocar Deus como prioridade. A gente se frustrou, está doendo, machucou, eu queria. Mas aí você está na presença dele, está pensando em outra coisa. Deus está pedindo para você dar, Deus está pedindo para você fazer, Ele tem muito mais para te dar. Mas a gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer fazer o que a gente quer. E Deus está dizendo que não vai acontecer. Não vai prosperar porque Ele não estiver na frente. Então, quando a gente tira Deus, que a palavra aqui é prioridade. Perseverança, prioridade. Quando a gente tira Deus da nossa prioridade, sem perceber, a gente vai se afastando um pouquinho dos propósitos de Deus. Antes, quem já passou por isso? Você entra na igreja, você quer ir na consagração, você quer ir no culto, você vai na hora nona, você quer subir um monte, você quer visitar quantas igrejas puder, mas vai passando o tempo, e essa semana não dá para ir na consagração, e eu não tenho tempo para poder visitar a tua igreja, aí eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, o meu tempo não está dando para nada, estou trabalhando, não está rendendo, eu tenho que trabalhar em mais lugar ainda. Por que será que não está rendendo? E Deus fala aqui e fala comigo também. Eu fiquei, há uns dias atrás, lá, final de período, não fui para a igreja porque eu tinha que estudar. Mas nada, né? Uma das coisas que eu falei, nada que afaste a gente de Deus é saudável. Né? Aí o que acontece? Aí a gente vai se afastando da prioridade, vai se afastando daquilo que Deus coloca a gente, né? Não tenho tempo para ir para o monte, não tenho tempo para ir para a escola dominical, não tenho tempo para ir na consagração, eu posso ir no culto, mas eu não tenho tempo de ler a palavra em casa, eu não tenho tempo de orar, e a vida vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E começa a dar errado no casamento. E começa a dar errado com os filhos. E começa a dar errado com o marido. E começa a dar errado com a esposa. E começa a dar tudo errado. Aí quando dá tudo errado, se a gente tiver pelo menos um pouquinho de sabedoria, o que a gente faz? Quem que a gente bota como prioridade quando está tudo errado? Mas será que é coincidência que quando a gente está dando tudo certo, a gente tira a prioridade de Deus? Aí quando começa a dar tudo errado, a gente começa a botar... Porque aí a gente já tentou de tudo, fazer com todas as nossas forças. E não deu. Aí a gente começa a fazer o quê? Vou orar. Tem
Tem coisa que não dá para fazer, eu vou orar. Pode estar acontecendo o que for, pode estar caindo chuva, você vai para o culto. Você liga, irmã, ora por mim. Você manda mensagem. Irmão, ora por mim. Estou na luta, estou na prova. Deus, eu não sei o que eu faço. E se rasga e chora. Aí, é coincidência? Ou será que alguma coisa que não deveria ter deixado de ser prioridade voltou a ser prioridade? Ou melhor, o Altíssimo, o maravilhoso, volta a ser prioridade. E quando o Altíssimo volta a ser prioridade, tudo volta a caminhar. Aleluia. Muitas vezes a gente passa por provas, mas outras vezes a gente passa porque a gente deixou de fazer o que a gente tinha que fazer. Então, a gente vai deixando, né? Nós vamos deixando de fazer as coisas para Deus, a gente vai se afastando, a gente vai se esfriando, a gente vai ficando fraco. E a gente vai achando que aquele tempo nunca vai chegar. Mas aquele tempo chegou. A gente só precisa olhar para ele. Né? Então, nós temos sempre que colocar, mais uma vez eu vou falar, Deus como prioridade. Tá aqui agora, fala com Deus. Espírito Santo, Deus amado, tira meu pensamento, meu coração de qualquer coisa que esteja fora aqui, meu Deus, deste local. Pai, coloca, Senhor Jesus, meu coração, a minha mente, ó Pai, no Senhor. Me ajuda a ter foco. Tira a ansiedade, Pai amado. Traz a lembrança tudo aquilo que o Senhor tem dito a mim. Que esse seja o meu foco, que a prioridade, Senhor, seja sempre o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Mas também é importante, irmãos, porque também quando eu falar, tem que ir no monte, tem que ir na consagração, tem que ir ao culto. Eu não estou falando que você tem que largar sua casa bagunçada, que você tem que deixar a sua esposa, às vezes a esposa não é cristã, às vezes o marido não é cristão. Você não pode abandonar tua casa, teus filhos, tuas coisas e fazer, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Como eu falei, prioridade não quer dizer que você, prioridade não quer dizer que você vai dar 100% do seu tempo para aquilo, mas vai dizer que a sua primícia, o seu principal, o mais importante, o primeiro vai ser fazer aquilo. Isso é saudável, né? Você ter Deus como prioridade, mas não fugir das suas não fugir das suas responsabilidades, porque nós não servimos a um Deus irresponsável. Mas até nisso, quando Deus está na frente, ele vai saber balancear. Ele vai, aliás, Deus sabe balancear, mas ele vai ensinar a gente a balancear isso. Então, a gente tem que ter Deus como prioridade sem deixar as nossas responsabilidades, né? E Glória a Deus, aleluia. E mais uma coisa, irmãos, né? Como eu falei, a gente tem uma vida saudável, tem que ter um equilíbrio entre prioridade. Quem lembra? O que é a nossa prioridade? Quem é a nossa prioridade? A gente tem que ter um equilíbrio entre a nossa prioridade e as nossas responsabilidades. Nossa família, nosso trabalho, nossa saúde também, que a gente cuida de família, mas não cuida da nossa saúde. A gente tem que se cuidar. Oração alimenta, sim, Deus cuida, mas Ele deu sabedoria ao médico para a gente cuidar. Então, responsabilidade com tudo. Isso é equilíbrio. E é Deus que nos deixa equilibrados, né? E prioridade. Você tem um sonho? Todo mundo acha que deve ter um sonho. Todo mundo que tem. Eu tenho um sonho. Eu tenho mais de um. Tenho muito sonho. Aí você tem Deus como prioridade, mas você tem um sonho. Só que esse sonho pode ser que tire só um pouquinhozinho assim da prioridade de Deus.
Só que é uma chance que nunca mais vai ter uma chance daquela. É uma oportunidade incrível. Aí o que você faz? Você vai atrás daquele sonho, né? Não, irmãos. A gente não vai atrás daquele sonho. Porque nada que diminui o seu tempo com Deus é saudável. E pode ser uma oportunidade de ouro. Mas ela não vem de Deus. Porque Deus não dá nada pra gente que afasta a gente dele. Né? Então, já terminando a mensagem, né, que já são 9 horas, 9h05. Vocês lembram que no começo eu estava contando que está lá no livro de Êxodo, nós estamos falando de Ageu, mas vem contando essa história, que os samaritanos foram lá, impediram, né, contrataram advogados para que o rei não deixasse, só que esse rei, ele morreu, né? O filho dele também morreu. Quem tomou lugar foi um rei, um comandante, né, do exército, de nome Dario, e ele se tornou o novo rei. E esse novo rei, quando ele se tornou, foi quando Deus foi falar com Ageu, né? Ele autorizou a reconstrução do templo. Então, o governador, porque o povo ainda tinha, eles estavam muito afligidos, porque eles tinham saído do domínio da Babilônia, mas eles estavam sob o domínio persa. O governador, ele desconfia daquela construção do templo e ele vai saber com o rei se realmente o rei deixou. Gente, e o rei Dário não só deixou, como ele ainda deu tesouros para fazer o templo. Em 4 anos, o templo ficou pronto. E aquele templo que nós conhecemos sempre, até por muitos louvores, que a glória da segunda casa. Por quê? Porque Deus estava na frente. Quando foi o tempo, quando eles quiseram fazer, mas não era o tempo de Deus, eles lançaram os alicerces. Mas não foi o tempo. Aí eles se frustraram. Mas quando eles acharam que não era o tempo e começaram a fazer, Deus não deixou a vida deles seguir para frente. Porque Deus não tinha casa e eles tinham. Só que quando eles ouviram, reviram os seus caminhos, ou para os nossos dias, as suas prioridades, obedeceram, o Espírito Santo veio, né, e animou o espírito deles. E como diz aqui, ó, vou ler aqui de novo. Aleluia. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Então, Deus sendo com eles, o templo ficou pronto em 4 anos. Lembrando que eles ficaram 70 anos no cativeiro, os antepassados dele, por desobediência. Depois quase 16 anos entre o primeiro tempo, entre os tempos que eles começaram a construir o templo e quando Deus falou que era o tempo de construir. E em 4 anos, o rei da Pérsia ainda deu tesouros para eles construírem o templo, né? Então, agora terminando a mensagem, né, eu vou passar para os irmãos algumas coisas, porque a palavra primeiro ela exorta na gente, né? E depois ela exalta com vocês. Já são 9h05, eu posso ler com vocês? Eu vou ler aqui alguns pontos que é para não pular nenhum, porque eu fui falando. Né? Então, o que nós podemos aprender até aqui? Número 1. Deus deve ser prioridade em tudo e em todo o tempo. Número 2. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Eu posso ter pressa e Deus não. Eu posso achar que não é o momento e Deus dizer que é.
Eu posso pensar que vai demorar e Deus agir logo. Agir agora. A terceira coisa que eu aprendi nessa mensagem do livro de Ageu é que Deus, ele testifica, ele confirma o que ele vai fazer quando é ele. Ele falou para o povo e ele falou: eu sou convosco. Se for Deus que está ali naquele meio, se aquela chance incrível for Deus, ele vai te confirmar. Ele vai confirmar. Porque quem tem intimidade com o Pai fala. A quarta coisa que eu aprendi é que quando nós temos temor, ouvimos e obedecemos, Deus é conosco. Porque quando a gente ouve e quando a gente obedece, a gente está seguindo no caminho. Se você está seguindo no caminho dele, ele está contigo. Se você está por outro caminho, ele não está, porque ele está nesse caminho aqui, ele não está ali. Mas se você está seguindo no caminho de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, se você está obedecendo, que é o mais difícil, obedecer é muito difícil. Porque uma coisa que é assim, engraçado, né? Vocês sabem que concordar e obedecer são duas coisas diferentes? Vocês concordam? Que quando alguém te manda fazer alguma coisa que você já queria fazer, você não está obedecendo, você está concordando? Obedecer é quando alguém te manda fazer alguma coisa que você não quer fazer. Né? O outro chega aqui, você está doido para comer aquilo ali, o outro fala: pode comer tudo. Você está concordando. Agora você fala assim: eu vou sair, vai ficar uma semana, mas não quero que você coma. Você está doido de vontade de comer aquela coisa que se você comer e tirar um pedacinho, ninguém vai ver. Deus vê, tá? Mas a pessoa ali não vai ver. Aleluia. E você não come, aí você está obedecendo. Então quando a gente ouve e obedece, quer dizer que a gente está ali, ó, no caminho. E a gente está juntinho. Até se a gente tropeçar, como a gente está juntinho, ele levanta, ó, na hora, porque está do lado. Quando você está mais longe, para Deus nada é difícil, mas quando você está mais longe, porque com Deus não é a gente esperar ele dar a mão, não, porque Deus, enquanto ele não vem como juiz, ele está sempre ali com a mão, ó. O problema é que às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente nem quer dar a mão. Meu Deus. Aleluia. Né? Aleluia. Então, a quinta coisa, são 10, já acabou. Por mais que nós sejamos fracos, quem dá força é o Espírito de Deus. O que gera fraqueza é a distância. Ela começa a gerar uma fraqueza na alma e, por consequência, ela gera fraqueza na carne. E esse é o grande perigo. Então, a gente pode até ser fraco, mas confiando, sabendo que nós temos um Deus, o Espírito Santo, nos dá força. Outra coisa que eu aprendi é que Deus, ele deseja ser glorificado, que ele fala que ele quer um tempo para ele ser glorificado. E principalmente, Deus quer ser glorificado nas nossas vidas. Nós somos templos do Espírito Santo, mas a nossa vida é uma vitrine. A nossa vida, nós que somos cristãos, a gente tem a Bíblia, né? A gente lê. Na verdade, a gente tem preguiça, a gente tira um pouquinho da prioridade. Tá errado, vamos mudar isso. Mas tem gente que não tem Bíblia. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Deus precisa ser glorificado na nossa vida. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o que Deus quer. Porque quando a gente faz o que Deus quer, Deus pode fazer prosperar e as pessoas podem ver. Não para que a glória seja nossa, mas para que a glória seja dele. Então, Deus, ele deseja ser glorificado. E ele quer ser glorificado na nossa vida, não só por isso, mas porque ele é bom. Porque Deus glorificado na nossa vida significa que está tendo bênção, significa que está tendo vitória.
bênção, vitória. As pessoas vão olhar e vão ver, nossa, olha ele, olha ela. O que tem na vida daquela pessoa? Olha como é que ela é, né? Olha como ela era antigamente. Mas antigamente viu como é que ela era? Mas agora eu vejo sendo glorificada. Acho que eu vou lá na igreja dela. Às vezes um vizinho, às vezes um parente, às vezes um familiar. Porque ele está vendo Deus sendo glorificado ali na sua vida. Né? A sétima coisa é que nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Não deposite nada em saquetel furado. Não deposite nada nos teus planos, porque vem Covid e derruba a empresa. Né? Covid está aí para quem é rico e para quem é pobre. E quem depositou a confiança na medicina? Não tem vacina para todo mundo ainda. A vacina, ela é 99%, algumas 70%, outras. Tem algumas porcentagens. Mas não dá para depositar confiança na medicina. Tem empresa fechando, quebrando. Não dá para botar a confiança no dinheiro, no emprego. Então, a confiança tem que estar na nossa prioridade, que é Deus. Né? A oitava coisa é que a gente nunca deve negligenciar as coisas de Deus e as coisas do reino em benefício das nossas. Nunca deixar de fazer aquilo que Deus chama você para fazer o que você quer. Nunca deixe. Nunca negligencie. Porque senão vai acontecer aquilo que nós conversamos aqui, falamos aqui. Vira uma bola de neve. Você deixa as coisas de Deus um pouquinho de lado, só um pouquinho. E dá um pouquinho mais de prioridade para as suas coisas. Você começa a dar mais prioridade para as suas coisas, um pouquinho menos para Deus, quando você vai ver. Está tudo errado. Porque você negligenciou o reino. Buscai primeiro o reino. E as demais coisas não serão acrescentadas. Então nunca negligencie, porque de duas uma, ou vai dar tudo errado no final, você vai ter que voltar e buscar Deus se você tiver um pingo de um pouquinho de bom senso, ou então dá tudo ruim de uma vez. Nenhuma barreira, deixa eu palavra agora. Aleluia, Deus. Nenhuma represa estoura de um dia para a noite, ela tem rachaduras, e a rachadura é pequenininha. Então, não negligencie nem um pouquinho. Não deixe de fazer nada que Deus colocou porque você está sem tempo, não. Pede a Deus para falar conosco, porque Ele fala conosco. O véu do templo ele já foi rasgado. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me fala para eu estar lá. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou dividir esse tempo com a minha casa, com a minha família, com o meu trabalho? Como que o Senhor quer que eu faça? Não posso evangelizar, não. Quando eu estiver no ônibus, eu posso falar do Senhor? Quando eu estiver na minha rede social, eu posso postar alguma coisa do Senhor no status? Em vez de jogar direto para alguém? Né? Então, a nona coisa é que Deus não prospera aquilo que não lhe agrada. Mas Ele cuida daquilo que Ele nos dá. Aquilo que não agrada a Deus, de maneira nenhuma Ele vai fazer prosperar, de maneira nenhuma Ele vai fazer para frente. Mas aquilo que Ele nos dá, Ele pessoalmente cuida. Ele dá suporte, dá assistência, dá força, dá ânimo e dá alegria para a gente obedecer a Ele. Tá certo que às vezes a alegria é só no final, né? Só quando a gente entende o propósito. Mesmo a gente chora a beça. Né? Mas vai pedindo força, vai pedindo ânimo. A gente chora. Eu chorei tanto ontem, gente, essa noite. Eu estava com medo de estar passando na frente de Deus. Falar, será que é o tempo mesmo, Senhor, de eu pregar, de eu falar? Olha, mas eu chorei tanto por medo. Só que eu não posso chorar por medo, eu posso chorar por temor. Mas o medo enterra talento. Né? Então, e para acabar, a 10ª coisa, que eu já falei, vou frisar, falei isso o tempo todo para terminar. Nada, absolutamente nada que gera crescimento
seja ele financeiro, pessoal, emocional, na carreira ou em qualquer área. Nada que gere crescimento e que nos afaste, nem que seja um pouquinho de Deus, é saudável. Nada que te gera crescimento em nenhuma área, se te afastar um pouquinho de Deus, é saudável. Porque Deus deve ser a prioridade em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Posso louvar com vocês? Não precisa nem tocar instrumento, não. Quem souber louvar, pode louvar. Que, como eu falei, eu chorei muito essa noite. E uma vez, quando eu estava conversando com uma amiga, né? Inclusive sobre essas anotações aqui, que foi a anotação de uma... que na minha igreja, a gente, durante a pandemia, enquanto a gente não tinha cultos presenciais, porque era na rua, então tinha fiscalização, não tinha, mas tínhamos encontros à noite, a gente lia e a gente compartilhava. E eu estava com uma amiga e ela estava, eu não lembro qual foi o assunto no meio dessa pregação, mas que a gente começou a falar, talvez acho que de doer, né? De fazer as coisas, e ela tem uma bebezinha. E ela falou pra mim assim que é engraçado, né? Quem é mãe aqui? Eu não sou ainda não. Uma mãe sabe quando o filho chora por cólica, por dor, porque fez cocô, porque tá com fome, porque tá fazendo pirraça, e ele não fala uma palavra. E assim é com Deus. Às vezes está doendo, às vezes a gente está fraco, às vezes a gente se frustrou igual aquele povo. A gente até tem o desejo, porque Deus sabe que no começo a gente tinha, mas foi tanta frustração que a prioridade ela não saiu por maldade. A prioridade saiu por causa de frustração. Então a gente tem que falar com Ele, mas se a gente não puder falar, a gente chora, porque Deus entende. Quem vê um crente sorrindo, de repente pode até pensar que um crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro mundo, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. Mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Irmãos, tá difícil, tá doendo, mas pede força, ora, chora, mas tenha Deus como prioridade na sua vida. Agradeço a rica oportunidade. Aleluia, Deus.
Amém, irmãos? Amém, igreja? Quero chamar o pastor presidente, o pastor Cláudio, que está ali atrás, no lugar de querer passar por ele, pelo trabalho. Bem, glórias a Deus. Fique alegre com a glória a Deus. Meu Deus está fraco. Fique alegre com a glória a Deus. Isso. Vou passar pelo pastor Cláudio para que ele venha a orientar. Bem, bate pau para Jesus. Glória a Deus, né, igreja? Estamos alegres, né? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, né? As horas já se vão. Depois de uma palavra dessa abençoada, né? Glória a Deus.